Fala moçada, beleza? Bem-vindos de volta ao canal. Vamos começar o vídeo hoje dando uma relembrada rápida aqui em alguns nomes de algumas áreas que a gente viu no SolidWorks, só para relembrar o que a gente já falou até agora. Eu vou marcar então só para a gente fazer uma revisão rápida. Essa aqui é a área de gráficos, esse aqui é a árvore de projetos, esse aqui é o Property Manager, esse é o Configuration Manager, esse é o Command Manager, essa aí é a barra de menus. A barra de menus e o Command Manager têm as suas guias, guias da barra de menu e as guias do Command Manager. Tendo visto essa revisão rápida dos nomes, vamos iniciar a aula de hoje, porque a gente finalizou, entre aspas, a parte dos esboços, das entidades de esboço que a gente viu até a aula anterior, e agora eu quero começar a falar da guia do Command Manager na parte de recursos, a guia de recursos do Command Manager. Como a gente já falou em aula anterior, a gente precisa de um esboço para utilizar um recurso, mas é interessante dizer que um mesmo esboço ele pode gerar sólidos completamente diferentes, ele pode gerar peças completamente diferentes dependendo do recurso que é usado. Como a gente abriu aqui agora e a gente ainda não tem nenhum esboço, a gente não tem como criar um sólido a partir de nada, né? Porque como eu falei, a gente precisa do esboço para criar. Então a gente vai criar um esboço aqui para mostrar abordagens diferentes da peça que você pode criar, baseado em recursos diferentes, com o mesmo esboço. Eu vou selecionar o plano aqui, agora eu vou usar o plano direito. Vou clicar com o botão direito no plano direito aqui. Cliquei em esboço, ele vai abrir um esboço e vai trazer esse plano de frente para mim. Ele já colocou o plano aqui de frente para minha visualização. Eu vou desenhar um esboço aqui só para ilustrar o que eu quero dizer nessa aula. Vou fazer uma linha aqui. Vou fazer algumas linhas retas aqui. Para demonstrar. Opa, essa aqui eu queria uma linha vertical também, ó. Ela saiu tortinha aqui, mas eu posso clicar nela e deixar ela vertical usando uma relação, como eu já tinha ensinado. E aqui eu vou continuar. E esse aqui é o esboço que eu queria fazer. Vou apertar o ESC agora para sair da linha aqui, ó, do comando de linha, da entidade de esboço de linha. Aperto o ESC aqui, ele voltou ao cursor normal. E agora eu vou começar a dimensionar o meu desenho aqui. Cliquei em dimensão inteligente lá em cima, puxei aqui a linha que eu quero selecionar e vou determinar uma dimensão qualquer. É importante dizer que a primeira dimensão que você coloca no seu esboço, ele escalona todas as linhas de esboço, todas as entidades de esboço que você usou para manter aquela geometria. Como você não colocou nenhuma dimensão ainda, no momento que você colocar, ela vai manter aquele esboço ali na geometria que você desenhou e vai aumentar ou diminuir para condicionar a todo o esboço àquela primeira dimensão que você colocou, sem distorcer o seu desenho. A partir da segunda dimensão, se você já tem uma referência aqui, isso já não acontece mais. Qualquer outra dimensão que eu colocar aqui, ela vai dimensionar em função daquela dimensão que é a primeira que eu coloquei, que foi aquele 150 ali embaixo. Se eu colocar 20, ele não vai manter esse mesmo shape aí, o desenho. Ele vai mudar em função das dimensões que eu tenho. Ele já aumentou essa linha aqui. Eu vou adicionar mais algumas relações aqui. Por exemplo, aqui, aqui e aqui. Eu vou dizer que essas três linhas aqui que eu selecionei segurando o Ctrl, apertei o botão Ctrl e cliquei em cada uma.
depois soltei o botão do clique do mouse e por último soltei o Ctrl, tá? Primeiro você solta o clique e aqui aparecem algumas relações. Eu vou dizer que elas são colineares. Adicionei uma relação de colinearidade. Isso significa que agora, se eu clicar em uma e puxar, as três linhas vão andar sempre juntas. Vou adicionar uma dimensão qualquer aqui, que eu quero mostrar para vocês o que eu vou fazer com isso. Vou colocar 10. E vou definir mais algumas dimensões aqui. Essa aqui eu vou dizer que é 20 também. Essa aqui eu vou dizer que é 25. Essa aqui, colocando algumas dimensões aqui aleatoriamente só para a gente ter um desenho definido. Vou definir essa altura aqui. Vou dizer, ó, apertei o ESC para sair da dimensão inteligente aqui. Vou dizer que essa linha e essa linha são colineares. E vou dizer que essa linha e essa linha são colineares também. Ela ainda está solta aqui, ó. Ainda não defini essa distância ali. Se eu botar mais uma cota aqui agora, ela vai definir. Ela ainda está azul aqui, apertar o ESC. Ainda está azul aqui, apesar de ter adicionado a relação colinear com a outra. Mas ainda não defini a dimensão, não defini essa altura. Vou definir agora aqui, ó, clicando na linha de baixo e na linha de cima. Vou deixar com 30. Agora eu tenho um esboço fechado, indicando que ele está todo... ele tem a parte interna aqui e a parte externa. E tem um esboço totalmente definido, que significa que ele está com todas as linhas pretas. Eu não consigo mais clicar e fazer essa forma geométrica aqui se alterar, porque eu já defini, já amarrei com cotas e com relações. Então, como eu tinha falado, eu vou clicar aqui, ó, nesse símbolo aqui, para sair do esboço, confirmando esse esboço que eu fiz. Porque se eu clicar no X, ele vai descartar todas as alterações que eu fiz aqui, não é o que eu quero, né? Eu vou sair aqui confirmando o esboço que eu fiz. Cliquei e está encerrado o esboço. Com o esboço pronto, para eu criar um sólido, agora a gente entra na parte que eu quero principal da aula, que é a parte de recursos. A gente já viu o ressalto base extrudado, que ele vai fazer, vamos mostrar aqui o que acontece quando a gente usa um ressalto base extrudado num esboço como esse. Você define aqui a condição final, se você quer que ele seja cego, que aí você vai definir como cego, você define uma dimensão, ou você puxa aqui essa seta aqui, ó, manualmente, que você consegue definir também dessa forma, ó. Por exemplo ali, ó, 40. Ele dá uma prévia de como será esse sólido e eu dou OK aqui. Ficou esse o nosso esboço aqui, ó. Eu poderia também, como eu já mostrei, usar uma condição final de plano médio, que ele extruda esse esboço para os dois lados, fazendo uma geometria exatamente igual, porém partindo o plano direito agora está no meio aqui da minha peça. Mas o que eu quero mostrar também é que um mesmo esboço pode gerar um sólido completamente diferente desse que a gente está vendo aqui. Como isso é possível? Usando um outro recurso de extrusão. Eu vou clicar com o botão direito aqui na minha árvore de projetos, no recurso que eu criei, e vou... Ó, cliquei com o botão direito e vou clicar aqui em excluir. Eu vou excluir esse recurso que eu utilizei aqui, ó. Ele vai pedir para confirmar a exclusão. Eu quero excluir mesmo esse ressalto de extrusão. Sim. Ele voltou a aparecer o meu esboço aqui, sem nenhum recurso adicionado a ele.
Agora, com esse mesmo esboço, eu vou mostrar que eu posso criar um sólido completamente diferente, selecionando ele e selecionando um recurso diferente, que é o ressalto base revolucionado. É um outro tipo de recurso que eu vou usar com o mesmo esboço e olha o que vai acontecer. O ressalto base revolucionado, ele cria uma revolução em torno de algum eixo que você definir. Esse eixo de revolução, eu preciso escolher ele aqui. Por exemplo, se eu escolher essa linha aqui como um eixo de revolução, olha a peça que ele vai criar. Uma espécie de eixo aqui com vários diâmetros diferentes. Dá para ver nessa pré-visualização aqui, ó. Eu vou dar o OK aqui, ó. E olha a peça que ele criou agora dessa vez. Com o mesmo esboço, eu selecionei aquela linha de centro ali, ó. Vou clicar, abrir aqui na setinha aqui, ó. Cliquei com o botão direito, vou clicar nesse olhinho aqui, ó, exibir. Só para mostrar o esboço que a gente criou. Aquele mesmo esboço que tá ali, que eu tinha extrudado para frente, criando uma peça reta aqui, só de usar um recurso diferente, ele fez uma peça completamente diferente. Eu poderia até mesmo editar esse esboço aqui, cliquei com o botão direito novamente na revolução e definir uma outra linha como eixo de revolução. Vou excluir cliquei com o botão direito aqui na linha que eu tinha definido como eixo de revolução e vou selecionar uma outra linha como eixo de revolução. Se eu, por exemplo, selecionar essa linha aqui como meu eixo de revolução, olha o sólido que eu vou ter. Essa é a pré-visualização. Vou lá em cima na setinha, clicar no tique verde. Um sólido já completamente diferente daquele que a gente viu antes. Posso ir mais uma vez lá, vou voltar aqui, clicar com o botão direito de novo no recurso de revolução, editar recurso e selecionar ainda uma outra linha como eixo de revolução. Por exemplo, estou clicando com o botão central aqui, o scroll para girar. Essa aqui já me dá uma outra peça completamente diferente. Vou dar o OK aqui no tiquezinho verde. Eu tenho um esboço aqui dentro que foi revolucionado em torno dessa linha aqui e que ela está aparecendo do lado de fora aqui até um cilindro maciço com um rebaixozinho só do lado daqui, mas na verdade ele não é todo maciço não. Se eu clicar com o botão direito aqui e clicar aqui, ó, em alterar transparência, você vai ver que esse esboço, na verdade, ele tem um vazio dentro dele ali, ó, porque ele foi esboçado ao redor desse cara aqui. E aqui a gente tem uma peça dessa forma. Uma outra forma de ver isso, esse interior aqui, vou clicar com o botão direito de novo, voltar, vou clicar de novo aqui no alterar transparência, voltar à visualização anterior e vou clicar numa coisa nova aqui que a gente ainda não viu, que é esse íconezinho aqui, vista de seção. Quando você quer ver uma peça seccionada para você ver o interior dela, é só você clicar aqui e selecionar um plano que vai ser o plano de referência para você fazer essa vista de seção. Então você vem aqui, ó, nessa setinha e define um plano. Eu quero o plano direito, que é onde eu esbocei. Cliquei no plano direito, ele me deu uma pré-visualização da minha vista de seção já. Cliquei em OK e olha só a peça que eu tenho nesse momento. Pode estar sendo um pouquinho de informação demais se você é iniciante, mas o que eu quero mostrar aqui por enquanto é só que a gente tem diversas formas de fazer sólidos diferentes com o mesmo esboço. Esse é o ponto desse vídeo. Nós vamos entrar em mais detalhes para explicar melhor todos esses recursos que eu estou mostrando, mas o ponto aqui que eu quero que você entenda nesse momento é que um mesmo esboço ele pode gerar diferentes sólidos. Então você tem, depende da forma que você, do raciocínio que você usa para criar o sólido, entendeu? Por essa aula a ideia é só essa. Na próxima a gente vai continuar a ver esses
esses recursos, essas formas diferentes de se usar e abordagens diferentes de como fazer uma mesma peça também. Então, por essa aula fica assim. Até a próxima. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e valeu!